Vamos lá então. Hoje falar sobre reações orgânicas, em específico reação orgânica de oxidação. Um ponto principal é pensar no que? Quando falamos oxidação, é a elevação do NOx. O NOx está totalmente ligado com a eletronegatividade. Então, quando falamos a reação orgânica de oxidação. Então, essa perspectiva de oxidação é simplesmente porque o meu composto orgânico, em específico vamos pensar no que? No meu carbono, ele vai ter a sua elevação do NOx. Então eu vou colocar aumento do NOx. Mas tem que ter cuidado. Na fisicoquímica e na inorgânica, a gente fala muito que o aumento do NOx é por conta da perda de elétrons. Quando falamos dentro de uma reação orgânica, pelo fato de ter o carbono, o que está acontecendo não é perdendo o elétron, tudo bem? Não vai perder como se fosse se tornar um cátion. O carbono vai ficar mais positivo, fato. Mas é simplesmente porque oxidação, aumento do NOx, o NOx depende da minha eletronegatividade. Como assim depende da eletronegatividade? Por exemplo, como que é a molécula de CO2, que é o dióxido de carbono? O CO2 eu tenho o carbono como elemento central, ele possui 4 elétrons. Aí eu tenho o oxigênio, que é a família 6A, ele possui 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você já entende essa parte que o quê? Se faz uma ligação simples e uma ligação dupla. Aqui se faz uma ligação simples e uma ligação dupla. Aí é dito que todo mundo é estável, todo mundo é feliz, bonito, maravilhoso. Mas acontece que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. E se o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, tenta clicar nos 3 pontos, que é mais opções. Aí configurações, aí vai em vídeo, tira do automático, coloca alta definição. Porque às vezes no automático, quando você tem oscilação de internet, ele não vai dar prioridade. Dá uma olhadinha. Aí o que acontece? Nesse ponto de vista, nós temos aqui a nossa ligação covalente, ambas são covalentes, né? Não tem dativa aqui, mas o que acontece? O oxigênio é muito mais eletronegativo. Então a ideia é que eu tenho uma. Tem um termo para isso. A indução eletrônica para o oxigênio. Quando falamos indução eletrônica, é simplesmente porque os elétrons do carbono eles estão mais próximos do oxigênio. Por isso que a gente fala, olha quantos elétrons do carbono estão próximos do oxigênio. 2. Elétron tem carga negativa, então o oxigênio é menos 2. O carbono aqui até agora, ele é mais 2. Por que mais 2? Porque 2 elétrons dele se afastaram dele. Mas aí tem a outra ligação. Eu não tenho elétron aqui e aqui próximo do carbono, mas está próximo do oxigênio. Então o oxigênio também é menos 2 este, e eu tenho mais 2 elétrons afastados. Mais 2 com mais 2 dá mais 4. Então eu consigo saber o NOx de um elemento não necessariamente pela perca de elétrons, mas até mesmo pelo afastamento. Então você pensar que se em uma reação orgânica nós vamos ter a oxidação, você vai pensar no NOx do carbono e na sua variação. Rodrigo, então quer dizer que carbono pode reduzir também? Pode. E olha só, o termo lá na termoquímica que é combustão completa, que é quando forma CO2, é porque combustão é uma oxidação. E se falou completa, é porque eu cheguei no maior NOx possível do carbono. Então teve o quê? Uma oxidação completa. Quando se fala monóxido de carbono, que é o CO,
também é falado que é uma combustão incompleta. Então, porque eu não cheguei no máximo. Então, sempre esses parâmetros é bacana avaliar. Agora, quando pensamos aqui na perspectiva da oxidação em alcenos, vamos lá. Quando eu digo alceno, eu tenho uma ligação simples e uma ligação dupla. Aí existem 3 tipos de oxidação em alcenos. A oxidação branda, a enérgica e a ozonólise. Quando se fala branda, nós vamos pensar em algo simplesmente ameno, algo simplesmente fraco. Aí quando falamos na enérgica, vamos pensar no quê? Força, energia. Então, recapitulando, oxidação branda é algo leve, ameno. Enérgica é algo forte, com muita energia. E a ozonólise, você vai ter o ozônio entrando no meu composto para quebrar a minha molécula. Como assim o ozônio entrando no composto? Literalmente, você vai ter a interação do gás ozônio, que é o O3. Na oxidação branda e na enérgica é o gás oxigênio, tá? Branda. Temos que pensar num reagente. O reagente, pode falar, Matheus. Perfeito. Opa. Onde vai ter depois o hidrogênio vai ser adicionado ao oxigênio? Não entendi a pergunta. Aham. Ah, o de alvo vicinal. Sim. Fica com o elétron livre, aí vai entrar a hidroxila. Isso. Porque o hidrogênio vai entrar junto. Qualquer coisa, quando eu colocar essa parte, aí eu vou tentar explicar esse detalhe. Perfeito. O oxigênio entra. Isso. O que muda principalmente é a quantidade. Como assim a quantidade? É porque na branda é algo leve, além de quebrar só a pi, eu paro ali. Na enérgica você vai ter muita energia e muito oxigênio. Ó, reagentes da branda. Permanganato de potássio diluído, o meio é básico e é a frio, ou seja, não tem muita energia. Rodrigo, eu preciso lembrar dos reagentes e o meio? Não precisa, a questão traz, beleza? Mas tudo isso vai gerar o meu oxigênio nascente, que é simplesmente o meu meio para se oxidar. E quando eu falo, vai ter a oxidação, então justamente você vai ter ali o oxigênio interagindo, beleza? Na branda vai ter a quebra ligação π, justamente porque quando você tem uma sigma e uma π, a π é a mais fraca. A formação é do diol vicinal. Quando fala vicinal é porque eles são vizinhos. Diol se remete a 2 álcoois. Então, por exemplo, aqui eu tenho um alceno, certo? 1, 2, 3, 4, tem um 2-metil, 2-buteno. Aí não precisa, perceba que você não precisa expressar necessariamente tudo isso aqui, tá? Não precisa. Em uma questão pode só trazer a seta. O correto é trazer tudo isso. Mas vamos lá. Eu vou ter aqui a entrada de 2 mols de oxigênio. Neste caso não é gás, é oxigênio. Simplesmente esse cara é o oxigênio nascente. Que veio do quê? Do meu permanganato de potássio, do meio básico e assim por diante. O que vai acontecer? Eu vou quebrar a ligação π. Quebrou a ligação π, você vai ter elétron livre, elétron livre, elétron livre, elétron livre. Nestes elétrons livres que vai entrar o oxigênio. E quando entrar o oxigênio, também vai entrar um hidrogênio junto. Então vai gerar álcoois. Não é álcool, é álcoois mesmo, beleza? Então vamos lá, o que vai acontecer? Quebrei a ligação π, vão entrar as hidroxilas. Porque esse hidrogênio ele vai ser proveniente do meio aquoso. Porque se eu tenho água, eu tenho a minha autoionização. Opa, apagou aqui. Eu tenho minha autoionização, que é simplesmente o que? A água ela se decompõe em hidroxila e hidrogênio. Aquele hidrogênio se liga no oxigênio. Porque meu meio é básico. Então eu estou com excesso de hidroxilas. Então, quando falamos da branda,
para em álcool. Grava isso, por favor. Branda, forma álcool? Forma, mas para ali. Vai parar ali. Ainda mais porque o permanganato de potássio, ele é o quê? Diluído. Isso quer dizer que eu tenho pouco. Uma perspectiva de diluição quer dizer que eu tenho pouca quantidade de soluto para uma grande quantidade de solução. Ou reagente, como você quiser observar. Agora, na enérgica, olha a diferença. Permanganato de potássio concentrado. Observe que na outra era diluído. Justamente, aqui eu vou ter muito oxigênio. Meu meio será ácido e será quente. Pelo fato do meio ser ácido e será quente, que é o principal ponto, eu tenho muita energia. E se eu tenho energia, eu facilito quebras e ajuda na oxidação. Então, tudo isso vai gerar o meu oxigênio nascente também e vai ter a minha reação enérgica. Quando eu tenho a reação enérgica, é a quebra total das ligações duplas. Ou seja, sigma e pi. Vai quebrar as duas. Aí existe o termo oxigenação das meias duplas e do hidrogênio do carbono da dupla. Formação de ácidos carboxílicos e ou cetona. Aí tu fala, Rodrigo, mas por que não álcool? Aí que tá. Tecnicamente falando, se forma álcool, mas não para em álcool. O álcool é como se fosse um produto intermediário. Exemplo, olha esse meu caso. Esse meu caso em específico, eu tenho o quê? Aqui eu tenho o meu alceno, certo? Bonitinho. Eu tenho a entrada do oxigênio. E aí eu formei o quê? Aqui é uma cetona. E aqui é um ácido. Ficou feio. É um ácido carboxílico. Rodrigo, você falou que forma álcool. Sim, mas esse álcool vai ser oxidado. Se for um álcool primário, ele vira aldeído. E do aldeído vira ácido carboxílico. Se for um álcool secundário, aí ele vira cetona. Neste caso, você não vai precisar se preocupar com um produto intermediário. Como que eu gravava tudo isso na época da escola? Eu fazia assim, ó. Para e pensa comigo. Eu tenho um composto que ele é carbono, dupla, carbono, aí aqui ele tem carbono, aqui ele tem carbono, aqui ele tem carbono, aqui ele tem hidrogênio. Gente, se vai quebrar a dupla, você vai ter 2 elétrons livres. Então, você vai ter elétron livre. Concorda comigo? Então, nesses elétrons livres, só coloca hidroxila. Pronto. Desculpa, eu falei hidroxila, coloquei outra coisa. Dupla O. Rodrigo, mas quando que eu sei que eu vou ultrapassar e oxidar mais? Quando tiver hidrogênio. Porque se tem hidrogênio, aí eu tenho que colocar OH. Porque a oxidação, eu vou buscar o máximo. E quando eu tô com hidrogênio, eu não tô no máximo. Quer ver? Vou fazer aqui mais bonitinho. Esse meu cara será dupla O. E esse meu cara dupla O. Beleza? Esse meu carbono, oxigênio é menos 2. Então, esse meu carbono é mais 2. É o máximo que eu consigo. Mas por quê? Porque se aqui eu tenho uma ligação carbono-carbono e aqui eu tenho uma ligação carbono-carbono, não tem diferença de eletronegatividade. Então, simplesmente não vai impactar. Agora, esse meu carbono aqui. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio é mais 1. Oxigênio, menos 2 com mais 1 dá menos 1. Então, esse carbono é mais 1. Aí tu pensa, não, ele pode ser mais. Mas eu digo assim, ter um NOx maior. Então, por isso que não será hidrogênio aqui. Será hidroxila. Tecnicamente falando, esse hidrogênio sai e entra uma hidroxila. Porque, oxigênio menos 2. Hidroxila, menos 1. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então, carbono, mais 3. Então, eu vou me exceder. Este que é o ponto de vista. Ele vai se exceder. Então, toda vez que você vê que eu tenho ali o meu carbono, e este carbono tem hidrogênio, aquele cara vira ácido. Rodrigo, tem outra forma para lembrar? Tem. Pare e pensa comigo. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Se eu tenho o seguinte, dupla, pronto, eu tenho esse meu cara aqui. E minha dupla tá aqui. Pare e pensa, eu não vou ter a quebra? Lembra que na enérgica eu formo
ou ácido ou cetona, qual que é a diferença? O ácido é em carbono primário, a cetona é em carbono secundário. Olha para cá. Esse meu carbono, depois da quebra, ele tem quantos carbonos? 2. Então aqui vai ser uma acetona. Este meu carbono, depois da quebra, tá ligado a 1. Então esse cara aqui vai ser um ácido. Pronto. Por isso que é falado ou forma ácido ou cetona. Porque a dupla só vai estar depois da quebra sendo primário ou secundário. Nunca terciário. Beleza? Depois da quebra, não na quebra. Então é só você pensar. Ah, depois da quebra. Então depois da quebra forma isso. Beleza? Ó. Aqui, outro exemplo. Vai quebrar a dupla. Esse meu carbono aqui. Esse meu carbono aqui, ó. Vou até riscar. Esse meu carbono aqui. Depois da quebra. Ele é o quê? Ah, ele é primário. Então vira ácido. Esse meu carbono aqui. Depois da quebra. Ah, ele é secundário. Então vira acetona. Pronto. Dupla do carbono 1. Quebra total de ligações sigma e pi. Formação de gás carbônico e água. Isso aqui é importante se eu tiver apenas um carbono. Um carbono. Como assim? Um carbono. Não é esse caso aqui que eu fiz. Mas será esse meu caso da direita. Mais à direita. Se eu tiver o meu composto e minha dupla estiver aqui. Esse aqui é uma grande pegadinha. Por quê? Se vai ter a quebra, esse meu carbono, ele vai ter dupla, ó. E ele tem um hidrogênio, né? Porque ele é primário depois da quebra. Então, esse carbono aqui, ele vai tender a virar o quê? Um ácido. Esse meu cara aqui, ele é assim, ó. Representação. Carbono. Aí ele tem a dupla. Ele tem 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Ele é extremidade. 2 hidrogênios. Então, o que vai acontecer? Quebrou. Colocou, ó. Ah, ele tem 2 hidrogênios. Primeiro sai um. Entra a hidroxila. Ah, ele tem outro hidrogênio. Sai outro hidrogênio. Entra a hidroxila. Esse cara também é o quê? Ah, é um ácido carboxílico. Não, ele parece. Esse cara aqui é o H2CO3. H2CO3 é o ácido carbônico. E o ácido carbônico, o que ele faz? Ele se decompõe com facilidade. Ele se decompõe em CO2 e água. Então perceba, quando que isso acontece? Quando o meu carbono, depois da quebra, estiver sozinho. Então grava isso. O meu carbono, depois da quebra, se estiver sozinho, ele tem esta exceção aqui. Sempre, sem erro. Então, quando ter a quebra da ligação dupla, oxigenação das meias duplas e do hidrogênio e do carbono da dupla. Sempre, sempre. Que é esse caso aqui que não demonstrei anteriormente, beleza? Então, branda, forma diol vicinal, ponto. Enérgica, forma ácido carboxílico ou cetona, um dos dois. Exceção, se eu tivesse meu camarada aqui sozinho, que depois da quebra, pelo fato de ter esse CHH, e vai entrar o dupla O, hidrogênio vira hidroxila, outro hidrogênio vira hidroxila. Então você vai ter o ácido carbônico. Aí cuidado, que é o seguinte, perceba que na enérgica eu tenho permanganato de potássio concentrado, então eu vou até o máximo. Eu vou até o máximo de oxidação, o máximo possível. Não confunda isso com a ozonólise. A ozonólise, eu gosto de falar que é uma oxidação limitada. Limitada. Por quê? Porque você não tem um oxigênio nascente de uma concentração, no caso, desculpa, de uma solução que está concentrada. Você não tem isso. O teu reagente é o ozônio. Pronto, é o ozônio. Ah, Rodrigo, mas tem água e tem zinco. Tem água para solubilizar o ozônio e o zinco para ser o catalisador. Mas perceba que não é mais aquela expressão de oxigênio nascente, é ozônio, e é isso. Se ele fala ozônio, é porque é limitada, beleza? Então grava esse termo, limitada. Por que eu gosto que você grave? Porque olha só, o ozônio ele vai formar o que chamam de ozonídeo e depois molozonídeo, mas isso não vai cair na sua prova. Antigamente era estudado, tipo, poxa, o ozônio vai entrar
vai formar o ozonídeo, depois o molozonídeo, depois um produto. Olha aqui, ó, ozonídeo. A água causa a hidrólise do ozonídeo e o zinco evita a oxidação completa. O que vai acontecer? Quebra total da dupla, oxigenação das meias duplas. Gente, oxigenação das meias duplas é porque vai quebrar a dupla e vai entrar o oxigênio. Mas olha a diferença, formação de aldeído ou cetona. Perceba que no outro não tinha aldeído, no outro virava ácido. Então aqui qual que é a ideia? Se eu tiver o meu carbono primário, ou até mesmo sozinho, depois da minha quebra, ele fica daquele jeito. Por quê? Porque é uma reação limitada. Olha aqui. Perceba que aqui vai acontecer a quebra. Aconteceu a quebra. Esse meu carbono, depois da quebra, ele é secundário. Se ele é secundário, eu viro o quê? Cetona. Esse meu carbono aqui, depois da quebra, ele é primário. Se ele é primário, ele vira o quê? Aldeído. Eu sei que dá vontade de falar ácido carboxílico, mas ozônio, pensa, é limitado. A sua reação será limitada, beleza? Aqui, uma outra forma de expressar. Por exemplo, vamos lá. Aconteceu a quebra. É a mesma ideia. Gente, aconteceu a quebra, coloca dupla O, dupla O. Pronto, só isso. Ah, aldeído. Fechou. E aqui? Cetona. Pronto. Pronto. Não tem erro. Sempre. Ah, Rodrigo, e se a questão falar excesso de ozônio? Não vai adiantar, porque a ozonólise, o ozônio ele entra na molécula para romper ela. Ele entra na molécula para romper ela, beleza? Que é o ozonídeo e depois o molozonídeo. Se eu não tenho mais a dupla, não tem mais como oxidar. Por favor, grave isso. Oxidação em álcoois. Esse ponto de álcoois é o mais importante. Costuma cair muito em prova. Gente, se eu falo álcool, beleza, uma hidroxila em carbono saturado. A hidroxila é -1. Se eu vou oxidar o álcool, é porque eu vou fazer com que o carbono eleve o seu NOx, não só por conta da hidroxila. Aí pense, eu tenho 3 tipos de álcool. O álcool primário, o álcool secundário e o álcool terciário. Não existe álcool quaternário, pelo amor de Deus. Porque não tem como eu ter uma hidroxila em um carbono que tem 4 carbonos. Então vamos lá. Oxidação em álcoois. Reagente. O meu dicromato de potássio ou o meu permanganato de potássio. E o meu é ácido. Rodrigo, preciso lembrar dos reagentes? Não precisa, as questões não andam mais cobrando esse tipo de visão. Simplesmente é bem mais simplificado. Tudo isso, oxigênio nascente. Essa que é a cereja do bolo. Nesse caso, eu também tenho oxigênio nascente para minha reação química. Então vamos lá. Primeira etapa, aldeído. Como assim? Oxidação em álcool primário. O que é um álcool primário? Pare e pensa comigo. Você vai ter o meu composto e a minha hidroxila vai estar ligada em um álcool. Desculpa, a minha hidroxila está ligada em um carbono e este meu carbono é um carbono primário. Por que é carbono primário? Porque está ligado a só um carbono. Pare e pensa comigo, eu tenho quantos hidrogênios? Eu tenho 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, né? Fechou? Agora vem aqui. Primeira etapa, aldeído. Como assim? É simplesmente vai sair este hidrogênio, vai sair esse hidrogênio e o elétron que estava aqui forma dupla. É isso que acontece. Olha aqui, o que vai acontecer? A oxidação, eu vou formar 1, 2, 3, 4 e eu vou ter a formação da dupla O. E eu vou ter um hidrogênio. Esse composto é o quê? É um aldeído. Pronto. Ah, Rodrigo, então tem que sair hidrogênio do carbono? Tem. Porque o hidrogênio é positivo, então o carbono está ficando negativo. Então, qual que é a ideia? Para eu oxidar, tem que sair hidrogênio. Agora, essa é a primeira etapa, beleza? Ó, álcool ali, eu tenho o etanol, vai virar o etanol. Segunda etapa, eu formo o ácido carboxílico. Por quê? Porque eu tenho outro hidrogênio. Então, vai sair o hidrogênio, beleza? O aldeído vai acontecer o que com ele? Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Vai sair aquele
Meu duplo tá aqui. Vai sair o hidrogênio, vai entrar OH. Por que esse H vai entrar? Porque o meio é ácido. Tem excesso de hidrogênios. Então, eu viro o ácido carboxílico. Então, para e pensa comigo. O meu etanol primário, ele vira aldeído e depois ácido carboxílico. Sempre. Então, quando fala álcool primário, aldeído, depois ácido carboxílico. E ácido carboxílico é o máximo que ele consegue chegar. Então, grave isso. Primário, aí tu pensa, extremidade. Aldeído é na extremidade. Ácido carboxílico é na extremidade. Aí você pode até pensar, Rodrigo, mas por que é a oxidação? Olha aqui, ó. Fazer em verde. Hidroxila é menos 1. Hidrogênio é mais 1. Hidrogênio é mais 1. Então, quanto que é esse carbono aqui? Esse carbono é menos 1. Por quê? Soma tudo. Menos 1 com menos 1, menos 2. Mais 1 com mais 1, mais 2. Dá 0. Qual que é o NOx desse meu carbono? Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Então, esse meu carbono é mais 1. Então, perceba que ele está indo de menos 1 para mais 1. Isso aqui está aumentando o NOx. Agora, aqui, oxigênio, menos 2. Hidroxila, menos 1, que é hidroxila. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Então, quanto que é esse carbono? Mais 3. Então, perceba que depois eu vou para mais 3. Eu estou oxidando mais. Por isso que é uma oxidação, porque o NOx do carbono está aumentando porque está tendo a entrada de oxigênio. Então, sempre. Primeira etapa, aldeído. Segunda etapa, ácido carboxílico, beleza? Ai, o slide pulou o secundário. Vou fazer o secundário no quadro, então. Álcool em carbono secundário. Então, álcool secundário. Álcool secundário, eu vou ter a minha hidroxila ligado no carbono, e este meu carbono é um carbono secundário. Qual que é a ideia? Para e pensa no carbono. O meu carbono tem só um hidrogênio. Então, só pode acontecer uma saída. Lá no outro, que era primário, poderia acontecer 2 saídas. Então, eu vou, formo 1, 2, 3. Vai sair o hidrogênio, vai entrar dupla O. Pronto. Eu formo uma cetona. Rodrigo, mas e aí? Eu formo cetona e para aí? Por quê? Porque é o máximo. Não tem mais hidrogênios para sair. Eu sempre gosto de falar, oxidação de álcoois, por exemplo, você vai oxidar com as saídas do hidrogênio. Álcool primário, eu tenho 2 hidrogênios, então eu vou ter 2 reações, 2 saídas. Álcool secundário, tem 1 hidrogênio, então vai ter uma reação. Agora para e pensa, álcool terciário. Álcool terciário. Esse meu carbono aqui tem hidrogênio? Não tem hidrogênio, então ele não reage. Ele não reage. Não reage, não acontece nada, não forma nada. Então sempre será assim. Álcool primário, aldeído, ácido carboxílico. Álcool secundário, cetona, secundário, cetona. Álcool terciário, não reage. Terciário, não ocorre oxidação. Sempre pensar assim. Primário, aldeído, ácido carboxílico. Secundário, cetona. Terciário, não reage, beleza? Eliminação em álcoois, ou alguns chamam de desidratação. Só vou pegar uma água, já volto 1 segundo. Ah, olha aí, coisa boa. Cara, porque eliminação é só você olhar.
Só tem que ter cuidado, que existe a intramolecular, né, e a intermolecular. Então vamos lá. Eliminação em álcoois. Intramolecular. Intra, né, dentro da mesma molécula. Intra, fechou? Interno. Falar interno parece inter, né? Mas quando eu falo intra, é dentro da própria molécula. Então, qual que é a ideia? Precisa gravar o que acontece com ácido sulfúrico? Não precisa gravar. Só grave, forma alceno. Por que forma alceno? Porque pensa comigo, eu tenho um álcool. Se vai sair a hidroxila, ela vai sair com hidrogênio. Rodrigo, eu tenho 2 hidrogênios. Existe a prioridade, eu vou mostrar. Mas qual que é a ideia? Se ela é intramolecular, essa hidroxila vai sair com o hidrogênio vizinho. Aí se vai sair hidroxila, vai sair hidrogênio, vai sobrar elétron livre. Então o que vai acontecer? Ligação dupla. Retirada, prioridade. Terciário, depois secundário e depois primário. É o famoso tira-se do pobre e dá-se ao rico. A mesma ideia que acontece aonde? Lá na regra de Side-Ceph. A mesma perspectiva que acontece lá na substituição. Nas substituições, né? Na halogenação, na sulfonação, na nitração, né? Tira-se do pobre e dá-se ao rico. Então, qual que é a ideia? A dupla será para minha direita. Sempre. Então, vem e forma ligação dupla. Cuidado, sempre vai ter questões falando, o hidrogênio que vai sair é do carbono primário. Não. Você tem que pensar assim. O hidrogênio vai sair daquele que ele não tem amigos. Ele não tá legal lá. Ele não tem outras pessoas iguais a ele. O hidrogênio é especial. Eu pensava assim. Que o hidrogênio, cara, primeiro que ele não tem nem família. Então aqui nesse carbono, ele tá sozinho. Então ele fala, eu não quero estar aqui, porque eu não tenho mais ninguém. O outro aqui tem 3 hidrogênios. Então é mais difícil sair. Então isso faz total sentido para você lembrar da regra de Side-Ceph. Então vamos lá. Como é que funciona a intermolecular? Aí é entre moléculas de álcool. A intra sai a hidroxila e hidrogênio da mesma. Então formava a dupla. A inter, pelo fato de sair hidroxila e hidrogênio opostas não, moléculas de álcoois, né? 2 moléculas distintas, vai formar o quê? Éter. Forma éter. Mas não é verdade, Matheus? Porra, velho. Que ela sozinho ele fala, eu não quero estar aqui. Aí o oxigênio fala, vem comigo. É tipo isso. E vai embora. Então, acontece também em meio ácido, mas vai formar éter. Então, qual que é a ideia? Ele não tem família, Então aqui eu tenho etanol, tem hidroxila. Aqui eu tenho metanol, tem hidroxila. Então a hidroxila de um vai interagir com o hidrogênio da outra e formar o meu éter. Uma vez me perguntaram, Rodrigo, tem importância da onde que vai sair a hidroxila e o hidrogênio? Não tem. Claro que existe a perspectiva disto, mas para você não tem importância, por quê? Porque sair essa hidroxila vai ser com esse hidrogênio. Se sair essa hidroxila, vai ser com esse hidrogênio e vai dar o mesmo resultado. Sempre vai dar o mesmo resultado. Beleza? Eliminação em ácido carboxílico. Essa daqui forma o anidrido, né? O mais comum é o anidrido acético. Mas eu nunca mais vi cair questão falando sobre eliminação em ácido carboxílico. O legal é você gravar como que é a função do anidrido acético. Primeiro que ela parece um éster, mas eu vou ter o oxigênio entre carbonos e ambos os carbonos são carbonila. Isso aqui é anidrido. O que acontece? Eu tenho um ácido carboxílico, hidroxila de um com hidrogênio da outra. Então esse meu carbono vai se ligar neste oxigênio. Então perceba que eu tenho um oxigênio entre carbonos e os dois são carbonila. Não é igual o éster, que um deles é carbonila. Então, esse aqui é um exemplo de quê? Um anidrido. Parece éster, mas quando ambos são carbonilas, é anidrido. Por favor, lembre disso. Esterificação. Esterificação, tecnicamente, eu ensino quando eu mostro éster. Por quê? Porque é
total lógica você entender o processo da esterificação para entender como que se dá um nome de éster. Lembrando que éster, né, até comentei aqui que o anidrido parece um éster. Éster em específico, você vai ter o quê? Oxigênio entre carbonos e um deles é carbonila. Como é que eu formo um éster? Ácido carboxílico mais álcool. Vamos lá. Ácido carboxílico mais álcool forma o quê? O meu éster e água. Fato. Cuidado. Rodrigo, tem outra forma de formar éster? Tem. Mas se for a partir de outro éster. Quando você forma o éster, é esterificação. Quando você forma um éster a partir de outro éster, é transesterificação. Porque trans vem de oposto. Então, tipo assim, eu formo outro éster. Ácido carboxílico. E o processo inverso, né, seria hidrólise. Porque eu tenho éster, aí eu coloco água. Então, eu posso voltar a ser ácido carboxílico e álcool. Claro que é bem difícil acontecer. Biodiesel, acontece bastante na formação do biodiesel, a perspectiva de formação do biodiesel. Vamos lá. Aqui eu tenho o ácido etanóico, 2 carbonos, e depois juntando com metanol, simplesmente vai ser hidroxila com hidrogênio. Hidroxila com hidrogênio forma água. Opa, saiu hidroxila, saiu hidrogênio, o carbono vai lá e se liga no oxigênio. Então, você vai ter um oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos. E um dos carbonos é uma carbonila. Olha aqui, ó. Um dos carbonos. Perceba que não é as duas. Um dos carbonos é a carbonila. Então, esta é a esterificação. Tanto é que é importante saber o processo para você lembrar do seguinte. Qual que é o sufixo de éster? O sufixo de éster é ato de ila. É um conectivo. Ato de ila. Qual que é a ideia, então, por trás de tudo isso? Ato de ila. Ato, parte proveniente do ácido. Ila, parte proveniente do álcool. Rodrigo, como saber de que parte é que parte? Oxigênio, separa a cadeia. O lado que tem a carbonila veio do ácido. O lado que não tem a carbonila veio do álcool. Sempre. Hidrólise ácida do éster seria o quê? Eu ter o éster e colocar água. Então, eu vou voltar a ser o meu ácido mais o álcool. Vai voltar a ser. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o quê? O nome daquele éster. Ali é o etanoato de metila. Por quê? Porque eu tenho 2 carbonos na parte que era do meu ácido e tenho um carbono na parte que era do meu álcool. É só você contar. 2 carbonos na parte que era do ácido, então o ácido era o ácido etanóico, que é o ácido acético. A parte que era do álcool tem um carbono, então é o quê? É o metanol em específico. Então é só você pensar no processo oposto, inverso. Aqui o CH3. Saponificação. Esta é uma das reações mais importantes também para o seu Enem. Saponificação, vamos pensar na perspectiva de pegar gordura, óleos, colocar uma base forte e transformar em sabão. Sabão também pode ser chamado de sal orgânico. Sal orgânico, beleza? O que acontece? Neste caso aqui que eu vou demonstrar, vai ter um éster mais uma base forte. Pode ser feito com... Já vi acontecer a formação de sal orgânico com ácidos também, tá? Mas saponificação acontece com éster. Vamos lá. Éster forma sal de ácido, também chamado de sal orgânico, e álcool. Aqui eu tenho um éster. Coloco uma hidroxila e ela vai interagir. Como assim ela vai interagir? Essa hidroxila, ela veio de uma base. Exemplo, digamos que seja o hidróxido de sódio. Beleza? Então, a hidroxila vai interagir com o meu composto e vai formar o álcool. Se vai sair o CH3, que com a hidroxila, o meu metal vem para equilibrar o oxigênio que ficaria só. Então, por exemplo, eu vou ficar um CO-, certo? Aqui eu vou ficar um CO-. Mas se a minha base fosse hidróxido de sódio, então seria O-Na+. Por quê? Porque é uma hidrólise básica.
Então, estou adicionando o quê? Água e minha base forte em específico. Olha aqui, esse é outro exemplo, aqui mais direto. Um derivado de ácido gráfico. Uma cadeia enorme, né? Aqui eu tenho 14 carbonos no meio da cadeia, tenho 16 no total na parte que era do ácido, né? Um ácido gráfico. Simplesmente a perspectiva, ó, se é derivado do ácido gráfico, este aqui é o meu ácido. Aqui é o meu éster, aqui é o meu ácido. Aqui é meu éster, aqui é meu ácido, beleza? Agora, quando eu falo sal de ácido, é o meu sabão. Qual que é a ideia? Vai sair o hidrogênio, certo? E vai entrar o quê? O meu metal. O meu metal. Então, vamos lá. Aqui tá mais bonitinho. Saponificação. Vou ter a parte que é o meu éster, mais hidroxila, hidrólise básica, vai formar o meu sabão mais o metanol. Rodrigo, é sempre metanol? Não, nem sempre. Por exemplo, ele nem gosta muito de trazer um éster que ele é conjunto com 3 cadeias. Aí o meu produto formado é o meu propanotriol, que também é chamado de glicerol ou glicerina, né? E afins. Falei. Aqui, isso aqui é legal. Por que o sabão ele tem o poder de limpar? Aqui é escrito afinidade com a água. Aqui. Meu Deus. Não, tem que vir pra cá. Aí, ó. Pronto. A afinidade com a água. Por que falamos que o sabão tem a possibilidade, a facilidade de limpar? Gente, porque ele tem afinidade tanto com gordura quanto com água. Simplesmente ele tem uma grande cadeia extensa, né? Que é a sua parte apolar e sua cabeça polar. Simplesmente quando falamos isso é porque independe-se de quem... Depende da propriedade da minha sujidade, da minha sujeira. Se ela tiver uma característica mais apolar, a parte apolar vai interagir, porque eu tenho uma afinidade. Se a minha sujidade, minha sujeira tiver uma perspectiva mais polar, a minha cabeça, como alguns chamam aqui, ela terá uma afinidade melhor. Tanto é que olha como é que é o detergente. É a mesma coisa no quesito parte apolar e parte polar. A única coisa que muda é que o detergente ele é derivado de um ácido sulfônico, né, que é o HSO3. É uma parte sulfônica. Quando você pensar em sabão, é derivado de quê? De um éster. Quando você pensar em detergente, derivado de uma parte sulfônica. Rodrigo, parece de ácido sulfúrico. É porque a parte sulfônica é derivada do ácido sulfúrico. Então, sempre será assim. Olha como é que é. Se aqui, por exemplo, eu tenho gordura. A gordura ela tem característica apolar. Então, a cauda, que é uma cauda hidrofóbica, né, ou eu posso chamar de lipofílica, é sinônimo, vai interagir e carregar ela, ou seja, limpando. Isso aqui é uma perspectiva micelar, como chamam, beleza? Biodegradável, sabão de cadeia. Se for normal, é biodegradável. Se for ramificada, é não biodegradável. Rodrigo, como saber se é normal ou ramificada? A questão ela pode expressar, ou na minha cadeia aqui, eu posso ver. Por exemplo, perceba que aqui eu tenho 14 carbonos que são CH2. Então, estão no meio da cadeia. CH2 é meio da cadeia. Então, aqui é o quê? Biodegradável. Aqui é biodegradável por quê? Porque, em específico, eu tenho cadeia normal e não cadeia ramificada, beleza? Transesterificação. Éster A mais álcool formando éster B mais outro álcool. Olha aqui, por exemplo, etanoato de metila e etanol. Simplesmente vai ter uma troca. Como assim uma troca? Essa minha parte que era de um álcool, que tem um carbono, por isso que é metila, ela vai interagir com a hidroxila. Então, olha o que eu vou formar. Eu vou interagir e vou formar um novo éster. Então, simplesmente, a quantidade de carbonos vai vir para cá. Este meu éster será 1,2-etanoato de 1,2-etila. E o metanol.
Então, o novo éster e o novo álcool formados continuará a mesma quantidade. Última vez que eu vi caiu uma questão dessa, ela perguntou qual o novo éster. Era só você olhar, eu tenho 2 carbonos. Lembrando que a parte que vai interagir não é a parte que tem a carbonila. Então, só você ver, exclui o que está depois da carbonila e adiciono do meu novo álcool. Simples. Simples, simples, simples. Etanoato de etila e metanol. E aqui o biodiesel que nem foi falado, né? Eu vou ter um triglicerídeo, mais álcool neste caso. Olha o que vai acontecer. Aqui é o triglicerídeo. Triglicerídeo mais álcool, eu posso pegar o triglicerídeo e fazer sabão também, tá? Neste caso, o triglicerídeo mais álcool é o que faz o biodiesel. Bio porque ele é degradável, ele é biodegradável, fechou? Diesel porque simplesmente ele é utilizado na formulação do meu diesel junto com um pouquinho de enxofre para ter a combustão. Então, qual que é a ideia? Eu tenho óleo, gordura. Aí eu tenho metanol. Eu formo o biodiesel, que o que o biodiesel é? Ele é éster. Ele é éster. Aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho um éster. Rodrigo, então eu tinha éster e continuo tendo éster. Mas eu tinha um éster, que ele é chamado de triglicerídeo. Porque triglicerídeo? Que eu tenho 3 ésteres interligados. Eu tenho 3 ésteres interligados. Perceba que acontece a quebra aqui e aqui, que eu separo os ésteres. E depois acontece a quebra aqui, aqui e aqui, para que esse meu oxigênio ele consiga interagir com o quê? Com o álcool, bonitinho. Rodrigo, e se a quebra não for aí? Aqui acontece a quebra porque simplesmente a minha hidroxila vem e se liga em cada ponto, em cada ponto, em cada ponto. Então, perceba que eu tenho uma cadeia com 3 carbonos. E nestes carbonos que está com déficit de elétrons, vai entrar uma hidroxila em cada. Então, aqui eu formo minha glicerina. E olha outro nome. 1, 2, 3. Prop. Ligação simples. 1, 2, 3 álcoois. Então, propanotriol. Eu posso chamar de propano 1, 2, 3 triol. Não tem problema. Mas quando eu falar de biodiesel, lembra? É uma transesterificação, beleza? Transesterificação. É isso. Quando falamos de reações orgânicas de oxidação, tudo isso aqui é válido. Rodrigo, de tudo que a gente viu, o que você considera mais importante para o Enem? 3 pontos. Oxidação dos álcoois, de extrema importância dos álcoois. Segundo ponto, produção do biodiesel, na perspectiva principalmente, porque uma questão já perguntou, qual é o produto? Ele colocou lá um triglicerídeo mais o álcool com o biodiesel. E qual que é o outro produto? Glicerina, glicerol, propanotriol, como você quiser chamar. Então, já falei 2, certo? Terceiro ponto. Deixa eu pensar aqui, falando sobre esterificação. Desidratação intermolecular. Cara, pode cair. Desidratação intermolecular. Ele pode falar, dar ali 2 álcoois. Não precisam ser iguais, tá? Podem ser diferentes. Igual foi representado, né? Eu trouxe ali um etanol e um metanol. Ele pode trazer 2 álcoois e simplesmente fazer o quê? Perguntar o nome do meu produto. Ele não vai falar qual produto é, mas grava. Se a desidratação é intramolecular, eu formo o quê? Ligação dupla. Se é intermolecular, eu formo o quê? Eu formo éter, tá? Se a desidratação for em ácidos carboxílicos, forma lá o meu anidrido. Claro que nunca caiu questão perguntando ou exemplificando a formação do anidrido, mas já caiu questão observando a função, querendo que você observe a função. Fechou?